Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Estamos em mais um estudo de autoconfrontação. Estamos estudando qual é o ponto de vista bíblico sobre a ira e a amargura. Estamos aprendendo como deixar de ser pessoas iradas. Estamos estudando para aprender como deixar de ser pessoas amarguradas. Então, como lidar com a ira e com a amargura? E como lidar de maneira bíblica, não com conselhos passageiros ou vãos humanos, mas de acordo com o que a Bíblia fala, de acordo com o que o Senhor nos dá como solução para este terrível pecado, esse que é um coração irado e um coração amargurado. No último estudo que nós fizemos acerca do assunto, nós estudamos um pouco sobre a ira de Deus. A Bíblia deixa bem claro que o Deus da Bíblia é um Deus irado. Não existe esse negócio, esse discurso de cadê o Deus do amor, cadê o Deus da longanimidade, eu quero o Deus do amor. O Deus da Bíblia é um Deus que é amor, sim, mas que também tem lugar para a ira. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a ira do Senhor Jesus, os momentos em que Jesus mostra ira. Sempre lembrando que, como nós aprendemos nas semanas anteriores, a ira de Deus não é uma ira pecaminosa. Por quê? Porque o Senhor, ele não perde a sua santidade. Sua santidade não é em nenhum momento diminuída. E nem a ira do Senhor é motivada pelas circunstâncias que levam o homem a ficar pecaminosamente irado. Pelo contrário, ele já é Senhor sobre todas as coisas, ele já conhece todas as coisas e, portanto, sua ira é perfeitamente justificável e perfeitamente justa em virtude de ele ser transcendente, ou seja, o Senhor está acima de todas as circunstâncias que existem aqui na terra. Então, antes de começar, vamos orar. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de, em mais esta tarde, ó Pai, aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que este material ele possa produzir transformação em nossas vidas, para que nós não sejamos pessoas iracundas e amarguradas, mas, pelo contrário, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, transformados pelo ouvir a Tua Palavra, nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, cada vez mais parecidos com Cristo. Nós te pedimos estas bênçãos em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, a ira de Jesus diz assim: Jesus ficou irado diante da hipocrisia e legalismo dos líderes religiosos e, ao mesmo tempo, entristecido por causa da dureza dos seus corações. Apesar de estar irado, ele curou um homem. Marcos capítulo 3, versículo 5. Vamos ver aqui em Marcos 3, 5. Diz assim: E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Aqui nós vemos o episódio da mão ressequida. Letra B. Na primeira purificação do templo, a Bíblia não nos diz que Jesus ficou irado, mas que ele foi motivado por um ciúme divino, ou seja, um zelo, pela casa de seu pai. Em seguida, ele respondeu às perguntas dos líderes religiosos. Igualmente, não está registrado nas Escrituras que Jesus ficou irado na segunda purificação do templo. Naquela ocasião, após purificar o templo, ele curou um doente e respondeu às questões dos líderes religiosos. Vamos lá? Para a primeira purificação do templo, João capítulo 2, do 13 ao 16. Diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Então, na primeira purificação, a Bíblia não nos diz que ele ficou irado, mas que foi motivado por ciúme divino, ou seja, por zelo, pela casa de seu pai.
capítulo 2, versículo 17, diz: E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Em seguida, ele respondeu às perguntas dos religiosos, versículos 18 a 21, que dizem assim: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Igualmente, não está registrado nas Escrituras que Jesus ficou irado na segunda purificação do templo. Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Marcos capítulo 11, do 15 ao 17. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Lucas 19, 45 e 46. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Naquela ocasião, após purificar o templo, ele curou um doente e respondeu às questões dos líderes. Isso está em Mateus, capítulo 21, do 14 ao 16. Diz assim: E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouve os que esses dizem? Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Também Marcos, capítulo 11, versículos 17 e 18. Diz assim: E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois ele o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, irmãos, nós vemos aqui manifestações em que, embora não tenha escrita a palavra ira no texto, nós vemos o Senhor, ele é bastante indignado com as atitudes erradas dos líderes religiosos de sua época, e ele, inclusive, manifesta o cumprimento de profecias acerca do Messias. E agora nós vamos aprender um pouco sobre o que é a ira ou como é a ira não pecaminosa, porque existe a possibilidade de que haja ira não pecaminosa. Então, letra A. São extremamente raras e excepcionais as ocasiões em que as Escrituras registram a ira de uma pessoa fiel a Deus, sem que esta ira seja acompanhada pelo pecado. Êxodo 16, 20. Estes, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Também 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6, e depois capítulo 20, versículo 34. 1 Samuel 11, 6 diz assim: Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Também capítulo 20, versículo 34. Diz assim: Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. 2 Reis, capítulo 13, versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferias os ciros até os consumir.
porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Neemias 5:6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Então esses aqui são alguns poucos exemplos em que pessoas iraram-se, poucos exemplos em que pessoas ficaram iradas, como é registrado aqui na Bíblia, e mesmo assim essa ira não foi acompanhada pelo pecado. Mas isso é muito incomum. O mais comum é que o homem, ao ficar irado, ele também dê lugar ao pecado. Letra B. Se as Escrituras afirmam ser possível para um filho de Deus irar-se e não pecar, então é possível fazê-lo. Vamos para Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27 dizem assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Também a possibilidade de não fazê-lo nós encontramos em capítulos como Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que vimos nessa letra B é que as Escrituras afirmam que é possível irar, mas sem pecar, e que se isso é possível, nós devemos fazer. Ou seja, nós devemos, mesmo que em alguma circunstância estivermos em ira, devemos conservar a santidade, devemos conservar a serenidade, para que, mesmo em momentos de ira, o Senhor seja louvado em nossas vidas. Letra C. Para ficar irado e não pecar, você deve obedecer a palavra sem nenhuma exceção e seguir integralmente o exemplo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Para ficar irado e não pecar, você deve obedecer a palavra sem nenhuma exceção. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para ficar irado e não pecar, você deve obedecer à palavra sem exceção, seguir integralmente o exemplo de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E também 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Também capítulo 2, versículos 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, irmãos, este é o nosso estudo de hoje, no qual nós vimos a continuação sobre o ponto de vista bíblico sobre a ira. Na semana anterior, na aula anterior, nós vimos sobre a ira de Deus, agora sobre a ira de Jesus e também sobre a ira humana que não é pecaminosa. No próximo estudo, se for da vontade do Senhor, estudaremos quando a ira é pecaminosa. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos na sua palavra, em nome de Jesus.